Bom, até agora foram descritos dois processos básicos e também de extrema importância. Quais foram eles? Primeiramente, vimos o conceito de absorção. Como podemos ver na ilustração, existem duas linhas. Uma nós podemos chamar de nível fundamental, ou nível de energia original do respectivo elétron, e o outro é o nível excitado, ou seja, um nível mais alto. Pois bem, quando um estímulo externo, seja ele térmico, elétrico ou luminoso, alcança esse elétron, ele então absorve energia e passa do nível fundamental para o nível excitado. Em segundo lugar, vimos o conceito de emissão espontânea, onde o elétron, ao retornar do seu nível excitado para o seu nível fundamental, emite um fóton espontaneamente. No entanto, este fóton não tem uma direção específica. Isso vai depender da posição do elétron. Portanto, esse fóton pode ir para a direita, para a esquerda, para baixo ou qualquer outra direção. No entanto, existe também um terceiro processo que pode ocorrer, tão importante quanto os dois anteriores: a emissão estimulada. Ela consiste no seguinte: vamos supor que um elétron já esteja em seu nível excitado, e este elétron excitado apresente uma forte tendência a retornar para o nível mais baixo de energia, o nível fundamental. Porém, sozinho, este tempo é relativamente lento, mas pode ser acelerado por um agente externo. E o agente externo que causa seu salto para um nível inferior é justamente outro fóton. Fóton que já foi liberado de outros átomos. Sendo assim, o elétron retorna ao seu nível inferior, processo chamado de emissão estimulada, onde ocorre uma espécie de efeito ressonância, que induz cada átomo ou elétron a emitir um segundo fóton com mesma direção, frequência e fase do fóton incidente. E este terceiro processo é muito importante para conhecer ou compreender o que é um laser. Mas vamos adiante. Para entender melhor esse processo, vamos usar um segundo exemplo. Imagine que uma bola situa-se no topo de uma montanha. O topo da montanha seria o nível excitado, enquanto que a base, o nível fundamental. Sendo assim, para qualquer lado que seja a força do vento ou do fóton, o elétron poderia seguir a mesma direção. Mas vamos imaginar que o fóton vindo da esquerda chegue antes do da direita. Assim, o elétron retornaria ao nível fundamental ou nível inferior, liberando dois outros fótons: o fóton incidente mais o fóton que ele continha enquanto estava excitado. Esses fótons vão possuir a mesma direção, a mesma frequência e a mesma fase. Vamos observar como isso acontece no átomo. O elétron, retornando ao seu nível fundamental, libera então um fóton que alcança ou incide sobre um elétron que está num estágio excitado. Sendo assim, o elétron retorna ao seu nível fundamental, liberando dois outros fótons.
Fótons que são similares, pois possuem a mesma direção, frequência, fase e também comprimento de onda. É daí que deriva então a expressão amplificação da luz, pois nós estamos aumentando a quantidade de fótons, consequentemente a quantidade de luz. A essa altura, nós já podemos ter a noção do que vem a ser um laser. Vamos adiante. Vamos dizer que todos aqueles 3 efeitos, absorção, emissão estimulada e emissão espontânea, esteja ocorrendo dentro de um compartimento. Temos então vários átomos em diversas etapas: absorção, emissão espontânea e emissão estimulada, sempre amplificando a luz. Vamos dizer então que existem agora 2 espelhos em cada extremidade, na esquerda e na direita. Agora, todos esses fótons que emergem do sistema são novamente jogados sobre os átomos. Sendo assim, maior o número de fótons emitidos por emissão estimulada. Ou seja, esses fótons vão sendo refletidos pelos espelhos, lembrando, claro, a segunda lei da reflexão, onde o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, e à medida que os fótons vão se refletindo, a maioria dos átomos vão apresentando seus elétrons em estado excitado. Dizemos então que ocorreu uma inversão da população. Temos então uma câmara de amplificação da luz, de forma estimulada. Boa parte dos fótons do meio de transmissão são perdidos, pois saem da câmara de amplificação sem golpear nenhum dos espelhos. Vamos discutir agora quais são as características do laser. Como já vimos anteriormente, a luz laser é uma radiação eletromagnética que pode ou não produzir uma sensação visual. Isso vai depender de algumas características, como por exemplo o comprimento da onda. Bom, o laser possui algumas características. Dentre elas, o feixe luminoso não é divergente, ou seja, o feixe é incapaz de se separar. Como exemplo, você pode pegar uma caneta laser comum, chegar bem próximo de uma parede e emitir o feixe de luz apontando para a parede. À medida que você vai distanciando o feixe de luz da parede, ou o laser da parede, aquele feixe não deve se expandir ou se difundir. Ele deve permanecer com o mesmo tamanho durante todo o tempo. Essa característica do feixe não se difundir também pode ser chamada de colimação. Então, o laser deve apresentar um feixe colimado. Além disso, a luz também deve ser monocromática. O que é isso? Mono é cromaticidade é coloração. O laser deve apresentar apenas uma cor. Coerência. O comprimento e a fase devem ser as mesmas. E a fase fixa significa o lançamento unificado do feixe de luz. Vamos entender melhor nos seguintes exemplos. Temos aqui uma luz incandescente. As ondas eletromagnéticas da luz incandescente são muito diversificadas. Desse modo, ela pode possuir múltiplas colorações, ou seja, trata-se de uma luz multicromática, já que existem diversas ondas com diferentes comprimentos.
Além disso, elas possuem diferentes fases e também frequências. Sendo assim, o feixe luminoso não é colimado ou é divergente. Já uma luz LED possui como característica ser monocromática, já que os comprimentos de onda são os mesmos. No entanto, essas ondas são emitidas em diferentes fases e diferentes frequências, ou melhor, em iguais frequências. Como elas são emitidas em diferentes fases, dizemos que o feixe não apresenta coerência. Portanto, também não é um feixe colimado. Já a luz laser possui como característica ser monocromática, já que o comprimento das ondas eletromagnéticas são sempre os mesmos, as fases são sempre iguais, ou seja, há uma simetria na emissão das ondas, e a frequência também é a mesma. Sendo assim, estamos falando de um feixe que apresenta coerência e também colimação, pois os feixes são paralelos, apresentando uma maior precisão. Os lasers que são mais comumente usados na fisioterapia são classificados basicamente em dois tipos, onde o meio usado para formar o laser é um gás, no caso o gás hélio-neônio, que apresenta um comprimento de onda de 632 a 633 nanômetros e uma classificação de segurança que vai do nível 1 ao 4. O outro modelo é o modelo diodo semicondutor, cujo meio é o arseneto de galho dopado com alumínio. O comprimento de onda pode variar entre 600 e 1000 nanômetros, apresentando uma classificação de segurança nível 3B. Bom, mas o que significa esse nível de segurança? No caso do hélio-neônio, significa que dependendo da intensidade ou da potência, esse laser pode ser inofensivo, mas também pode ser nocivo, como por exemplo possuir efeito térmico, lesão tecidual e também ocular, enquanto o laser de arseneto de galho pode promover uma biomodulação do tecido em que é aplicado, não possuir efeito térmico, não é lesivo para a pele ou para um tecido, porém pode causar danos oculares. Bom, por meio do conhecimento obtido por espectrometria e espectroscopia, o laser de hélio-neônio foi um dos primeiros lasers a ser desenvolvido. O hélio e o neônio são gases nobres, contendo apenas um átomo por molécula. Bom, mas qual a estrutura de uma caneta laser? Ela é basicamente simples. Possui uma câmara de amplificação, onde está contido o gás hélio-neônio, e dois espelhos, um reflexivo, 100% reflexivo, e outro semi-reflexivo, 95% reflexivo. Sendo assim, quando uma corrente elétrica alcança o meio gasoso, observamos a geração dos fótons. Esses fótons são refletidos sucessivamente até alcançar uma intensidade suficiente para saírem da caneta. Bom, mas como que isso acontece entre esses dois elementos químicos? No interior da câmara de amplificação, há aproximadamente 85% de gás hélio e 15% de neônio, como já estudamos
a organização 1s significa que no primeiro nível e no subnível S existem 2 elétrons, enquanto que para o neônio, no primeiro nível e no subnível S também existem 2 elétrons. No entanto, no segundo nível existem 2 subníveis, o nível 2S com 2 elétrons e o subnível 2P com 6 elétrons, totalizando 10 elétrons para o neônio e 2 elétrons para o hélio. Uma descarga elétrica criada por fortes campos elétricos excita o gás hélio, muitas vezes até o ionizando. Desse modo, um elétron do nível 1s absorve energia e sobe para um nível superior, o nível 2s. Devido a algumas regras de seleção quântica, o átomo de hélio ou os átomos de hélio podem colidir com outros átomos. No seguinte exemplo, o neônio. Consequentemente, o elétron no nível mais externo, no caso no subnível 2p, é elevado a um estado excitável ou excitado no nível 3s. O retorno do elétron do nível 3s para o 2p emite um fóton ou uma onda eletromagnética com comprimento de 632 nanômetros, portanto, uma onda visível. Na realidade, o propósito dos átomos de hélio é agir como uma fonte de energia para os átomos de neônio, elevando-os assim a um estado excitável. Consequentemente, quando um fóton de 632 nanômetros deixa o átomo de neônio, ele colide com outro átomo de neônio, estimulando a emissão de um segundo fóton, ou seja, a luz será amplificada. Como podemos observar na seguinte figura, um comprimento de onda com 632, aproximadamente 633 nanômetros, emite um feixe luminoso de cor vermelha, e é a transição ou o retorno de elétrons do nível 3s para o nível 2p que gera esse comprimento de onda. Já o laser de arseneto de galho possui um comprimento de onda de 904 nanômetros, sendo assim fora do comprimento espectroscópico visível. Portanto, trata-se de um feixe que não conseguimos ver. Esses lasers são, na verdade, diodos semicondutores. São normalmente constituídos ou construídos como lasers emissores de bordo, como uma heteroestrutura, constituído de 2 bandas de arseneto de galho, uma denominada P e outra denominada N. Entre essas 2 bandas há uma junção PN. Nas 2 extremidades, direita e esquerda, há a presença de espelhos semirreflexíveis ou semirreflexível e 100% reflexivo. Essa estrutura é também ligada a um circuito elétrico, com o respectivo ânodo e cátodo. Na banda de arseneto de galho tipo P, são adicionadas impurezas químicas positivas, por isso a letra P. Desse modo, essa banda apresenta um excesso de cargas positivas. Pode interpretar-se também como carga positiva buracos na composição química dessa banda. Enquanto na banda tipo N há um excesso
de cargas negativas. Quando há essa adição de impureza, dizemos que o material está dopado. Sendo assim, quando uma corrente elétrica é gerada, juntamos o material PN no interior da junção PN, também conhecida como cavidade ressonante de Fabry-Perot, onde há a presença de arseneto de galho não dopado, e são gerados os fótons, que por sua vez são amplificados e emitidos com um comprimento de onda de 904 nanômetros. Vamos observar esse processo de um outro ângulo. Temos então a banda tipo P, a banda tipo N, a junção PN e dois espelhos, um totalmente reflexivo e outro parcialmente. Na banda tipo P existem átomos aceitadores ionizados, enquanto na banda tipo N existem átomos doadores ionizados, D de doadores e A de aceitadores. Quando ligamos uma corrente elétrica, temos dois sentidos. Se observarmos os conceitos de eletrodinâmica, temos o sentido convencional, onde há movimento de cargas positivas, e o sentido real, onde há movimento de cargas negativas. Essas cargas se juntam na junção PN, pois são impulsionadas pelas respectivas correntes elétricas, onde com isso um número suficiente de elétrons e lacunas, ou buracos, são acumulados para formar uma população invertida. A região ativa, ou seja, a junção PN, apresenta um ganho óptico, podendo amplificar as ondas eletromagnéticas, emitindo então o feixe luminoso, ou laser. Lembrando que esse feixe de arseneto de galho não é visível. Bom, nas próximas aulas nós vamos discutir de que forma o laser terapêutico usado na fisioterapia atua no tecido biológico. O conteúdo dessa aula foi elaborado por meio das seguintes referências bibliográficas.